Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso projeto de extensão. Hoje vamos mergulhar fundo no bolso do cybercrime. Você provavelmente já ouviu manchetes assustadoras como ransomware gera bilhões para criminosos, ataques digitais rendem fortunas. E a gente fica com a impressão de que existe uma indústria gigantesca e incontrolável faturando com nossos dados. Mas de onde vêm esses números? Quem faz essa conta? E mais importante, será que podemos confiar neles? É exatamente essa questão que o artigo de hoje se propõe a responder. O trabalho se chama Pagamentos de Ransomware no Ecossistema Bitcoin, de Packett Clouston e seus colegas. E o ponto de partida deles é uma grande desconfiança. A maioria das estatísticas sobre o tamanho do mercado de ransomware vem de empresas privadas de cibersegurança. Agora, pensem comigo. Se uma empresa vende antivírus ou serviços de proteção, ela não teria um incentivo para, talvez, exagerar um pouquinho o tamanho da ameaça para que mais gente compre seus produtos? Os pesquisadores argumentam que sim. Além disso, essas empresas raramente abrem suas metodologias, então não sabemos como elas chegam a esses números. Falta transparência, falta ciência. Então, como resolver isso? A resposta, segundo os autores, está escondida à vista de todos na blockchain do Bitcoin. Quase todos os ataques de ransomware pedem resgate em Bitcoin, certo? E a grande característica do Bitcoin é que todas as transações, desde a primeira até a última, são registradas em um livro caixa público e imutável, a blockchain. É como se cada nota de dinheiro do mundo tivesse um número de série e um histórico completo de por onde ela passou. O desafio é que, embora as transações sejam públicas, os donos dos endereços são pseudo-anônimos. O trabalho do pesquisador, então, vira o de um detetive, conectar esses endereços anônimos aos criminosos. E é a metodologia para fazer isso que é a grande contribuição deste artigo. O método deles foi um verdadeiro trabalho de investigação digital, dividido em 4 passos principais. Primeiro, eles precisavam de pistas iniciais. Eles coletaram o que chamaram de seed addresses, ou endereço semente. Foram mais de 7.000 endereços Bitcoin já conhecidos por pertencerem a 67 famílias de ransomware, obtidos de fontes como o Anti-Phishing Working Group e blogs de especialistas em segurança. Segundo, era hora de conectar os pontos. Eles usaram uma técnica de clusterização muito inteligente. Pense assim, se a polícia vê um criminoso usando 2 chaves diferentes para abrir 2 portas no mesmo roubo, é seguro assumir que ambas as chaves pertencem a ele. No Bitcoin, se múltiplos endereços são usados para fazer um pagamento a partir deles na mesma transação, a regra é que esses endereços são controlados pela mesma pessoa. Usando essa lógica, eles conseguiram expandir a lista inicial e encontrar milhares de outros endereços que provavelmente pertenciam aos mesmos grupos criminosos. Terceiro, era preciso filtrar o ruído. Um criminoso pode ter usado o endereço Bitcoin para outras coisas antes de começar uma campanha de ransomware. Para garantir que estavam medindo apenas o pagamento do crime, eles usaram o Google Trends para descobrir a data de início de cada campanha. Qualquer transação antes daquela data era descartada. No final, eles ficaram com uma amostra super sólida de 35 famílias de ransomware. E o quarto e último passo foi seguir o dinheiro em vez de só olhar para os endereços que recebiam um resgate das vítimas. Eles rastrearam para onde esse dinheiro ia depois. Eles descobriram que os criminosos quase sempre movem os fundos para um ou mais endereços coletores, como uma conta central para juntar os lucros. Ok, metodologia explicada. Agora, a parte que todos estavam esperando. Depois de todo esse trabalho, o que eles descobriram? O número principal. Para as 35 famílias de ransomware que eles investigaram no período de 2013 até meados de 2017, o mercado de pagamentos de resgate teve um valor mínimo, um piso de $12.768.536. É crucial entender que este é o limite inferior. É o que eles conseguiram provar cientificamente. O valor total, considerando todas as famílias de ransomware que existem, é certamente maior. Mas agora temos um número sólido, auditável e baseado em evidências, não em especulação. E talvez o achado mais chocante seja como esse dinheiro é distribuído. Não é um mercado com milhares de pequenos criminosos ganhando um pouco cada um. O estudo conclui que o mercado é extremamente desigual e dominado por um pequeno número de reis do crime.
Preparem-se para este dado. Das 35 famílias, apenas 3 foram responsáveis por 86% de todo o dinheiro arrecadado. São elas Loki, Crypt XXX e DMA Lockerv Tree. E o Loki sozinho foi responsável por mais da metade de todo o mercado, com quase 8 milhões de dólares em pagamentos. Isso mostra que, assim como no mundo dos negócios legítimos, no cybercrime também existe uma concentração de mercado absurda. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Como os criminosos transformam Bitcoin em dinheiro de verdade? O estudo rastreou os endereços coletores e descobriu 3 destinos principais para a lavagem do dinheiro. Primeiro, corretoras de criptomoedas, as chamadas exchanges, como a antiga BTC-E e a local Bitcoin. É o caminho mais direto para trocar Bitcoin por dólar, euro ou outra moeda. Segundo, e isso é muito interessante, sites de apostas online. Os criminosos depositam o Bitcoin sujo, fazem algumas apostas para misturar os fundos e depois sacam, alegando que são ganhos de jogos. E terceiro, os serviços de mixagem ou tumblers. São serviços que, basicamente, jogam seu dinheiro em um liquidificador com o dinheiro de várias outras pessoas e te devolvem a mesma quantia, mas com notas diferentes, quebrando completamente o rastro da transação original. O estudo também revelou que nem todos os criminosos operam da mesma forma. Analisando os pagamentos ao longo do tempo, eles identificaram 2 padrões principais. De um lado, temos o modelo de explosão viral. Ransomwares super famosos como Loki e WannaCry tiveram um pico de pagamentos absurdo em um período muito curto e depois morreram, provavelmente porque a comunidade de segurança criou vacinas ou as autoridades começaram a investigar. De outro lado, temos o modelo de ataque contínuo, como o do ransomware Sansan. O gráfico de pagamentos dele mostra um crescimento quase linear, constante, por mais de um ano. Isso sugere uma operação mais direcionada, talvez atacando empresas específicas de forma mais discreta e sustentável. Então, o que a gente leva de tudo isso? A primeira conclusão dos autores é que o valor total de resgates, cerca de 12,7 milhões de dólares em 4 anos para 35 famílias, embora seja muito dinheiro, é relativamente modesto quando comparado ao hype e ao pânico gerado na mídia. Mas esse é o valor apenas para a ponta do iceberg. Ele não inclui os custos indiretos para as vítimas, como o tempo de sistema parado, os custos para restaurar backups, os danos à reputação de uma empresa. Esses custos indiretos, sim, chegam na casa dos bilhões. E a implicação mais poderosa deste estudo é para as forças da lei. Saber que o mercado é dominado por um punhado de grandes operadores significa que, em vez de sair atirando para todos os lados, as agências podem focar seus recursos limitados nesses poucos peixes grandes. Derrubar a operação do Loki, por exemplo, teria um impacto muito maior na economia do ransomware do que prender 100 pequenos criminosos. Este tipo de pesquisa, aberta e baseada em dados, nos dá um mapa do tesouro do cybercrime, permitindo que a gente entenda o inimigo e lute de forma mais inteligente. E aí, o que acharam? Surpresos com os números ou com a forma como o dinheiro do cybercrime se move? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Vamos debater sobre o assunto. Muito obrigado por assistirem a mais essa análise. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até mais!